Olá, bom dia. E hoje nós vamos continuar a nossa matéria, né? Então, eletricidade em movimento, continuação. Continuaremos falando sobre corrente elétrica, tensão elétrica e mais alguns conceitozinhos novos, né? Hoje, especificamente, vamos falar da resistência elétrica, e é um conceito extremamente importante dentro da física. A resistência, ela está relacionada à dificuldade que os elétrons encontram para se movimentarem em um determinado material. Então, aqui eu tenho a passagem da corrente elétrica nesse sentido. Dependendo do tipo de atrito que o material ele é feito, mais difícil vai ser a passagem dos elétrons aqui. Por exemplo, olha só, quando ele é dessa forma, fica mais difícil dos elétrons passarem. Então, aqui tem alguns exemplos de resistência, né? A gente encontra desse tipo de resistência nos chuveiros. Então, os elétrons, quando vão passar aqui, eles encontram uma resistência. Então, a mobilidade dos elétrons, por causa desse atrito, fica muito mais difícil. E uma mesma temperatura, a resistência elétrica, ela pode depender de três fatores, que é o tipo do material. Então, alguns materiais eles vão apresentar uma menor ou uma maior resistência. Por exemplo, o cobre, que eu falei que ele é um excelente, né, condutor elétrico. Isso significa que ele tem uma baixa resistência. Então, pense que é aquele lugar perfeito para a pessoa correr, né? Então, é aquela pista de corrida, os elétrons passam, que é uma beleza. Já um local onde apresenta uma alta resistência, é como se estivesse correndo uma trilha, né? Então, a trilha está cheia de pedra, de cascalho, de árvore, de planta, então é muito mais difícil correr. Então, isso significa que aquele material ele tem uma resistência maior à passagem dos elétrons. Então, o tipo de material vai influenciar. O comprimento também. É muito mais fácil você correr um trecho mais curto do que um trecho muito longo, né? Então, fios muito longos vão apresentar uma resistência maior. Quanto maior o comprimento daquele material, maior é a resistência elétrica. E a espessura, né? Então, quanto mais grosso for o fio, maior é a resistência também. Então, quanto maior a espessura, que está relacionado, né, justamente a quão grosso é aquele material, quanto maior for a espessura, menor é a resistência elétrica. A gente pode calcular também a resistência. Como que a gente calcula essa resistência? Resistência, que é o R, vai ser igual a voltagem dividido pela intensidade de corrente elétrica. Então, o exercício, né, quando a gente for fazer um exercício assim, ele vai te informar a voltagem e a intensidade de corrente elétrica. Basta você dividir, né? Existe um cientista muito importante que foi o Ohm, então, O-H-M, Ohm, né? Então, esse Ohm, ele estabeleceu uma lei dentro da física, que é a lei de Ohm. Ele disse que U representa a tensão elétrica, tá? Então, U é igual à intensidade de corrente elétrica vezes a resistência. Então, se a gente precisar de calcular a tensão, basta nós multiplicarmos a intensidade de corrente elétrica vezes a resistência. Não se preocupem, não precisa decorar fórmula nenhuma. Todas elas estarão na avaliação, no teste, no caderno. Vocês poderão consultar essas fórmulas químicas, né? Fórmulas físicas, vocês têm que entender. Se precisar calcular a intensidade de corrente elétrica, só dividir a tensão pela resistência. Se tiver que calcular a resistência, é a voltagem dividido pela intensidade de corrente elétrica. Vamos fazer um exemplo para isso ficar mais claro? Ligado a uma tensão de 220 volts, um chuveiro elétrico é percorrido por uma corrente de 22 amperes. Qual é o valor da sua resistência? Vamos tirar os dados do problema, né? Qual é a tensão elétrica? Então, U, que é a tensão elétrica, é igual a 220 volts. Qual é a intensidade de corrente elétrica? Que é I, 22 amperes. Qual é a resistência? É o que a gente está procurando. Como que calcula a resistência? Voltagem dividido pela intensidade de corrente elétrica. Voltagem, 220. Intensidade, 22. 220 dividido por 22, 10 ohm. O símbolo que a gente utiliza para representar ohm é essa letra grega, né? Então, a gente utiliza isso daqui. Parece uma ferradura, né? Então, aqui tem um exemplo, né, de como que é o chuveiro. Ele está aqui, né? Sai a intensidade de corrente elétrica sai daqui, os elétrons vão percorrer, aí ele encontra a resistência, então isso aqui dificulta a corrida dos elétrons, e eles entram pelo outro polo. Então, esse é o valor da resistência que é encontrado pelos elétrons.
O outro conceito importante é a potência elétrica. Todos os aparelhos elétricos, eles vão transformar a energia elétrica em outra forma de energia, né? Então, uma televisão vai transformar em luz e som, né? O ventilador vai transformar em movimento, que é energia cinética. Então, todos os aparelhos elétricos, eles transformam a eletricidade em alguma outra forma de energia. E tem um jeito da gente medir a rapidez com que essa transformação energética ela ocorre. O que indica para a gente essa rapidez é a potência elétrica. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, que é o SI, né, Sistema Internacional, a potência elétrica ela é medida em watts, né, cujo símbolo é o W. Então, procurem um aparelho elétrico na casa de vocês. Pode ser até mesmo o celular, né, a televisão é uma boa para vocês olharem, né, o computador, uma lâmpada mesmo. Qualquer coisa elétrica, máquina de lavar roupa, procurem e encontrem para mim a potência elétrica. Quantos watts? Olha aqui 2 exemplos, né? Olha o brilho das 2 lâmpadas. Essa é uma lâmpada de 60 watts, essa é uma lâmpada de 100 watts. A intensidade de corrente elétrica nessa daqui é muito maior, então ela converte muito mais energia em luz. O brilho dela, obviamente, é muito maior. A potência elétrica ela vai ser calculada da seguinte forma: potência é igual a tensão vezes a intensidade de corrente elétrica. Como assim? Qual a potência de um chuveiro que recebe uma tensão de 220 volts e uma corrente elétrica de 20 amperes? Qual é a tensão? 220. Qual a corrente elétrica? 20 amperes. Qual é a potência? Basta eu multiplicar, não é? Olha, tensão vezes intensidade de corrente elétrica. A potência, então, será de 4.400 watts. O número, gente, potência elétrica, os números serão altos, tá? Porque a gente está multiplicando essas duas coisas. Então, os números, às vezes, vão ser bem altos, né? 4.400 watts. Tem como a gente transformar os watts em quilowatts? Como assim? Quilo é um prefixo do latim que significa 1000, né? Então, 1000 watts equivale a 1 quilowatts. Então, 4.400 dividido por 1000 dá 4,4 quilowatts, né? Isso indica que é vezes 1000, é esse valor aqui vezes 1000. Com base na potência de um aparelho elétrico, é possível também a gente descobrir quanto que ele consome de energia elétrica. Para isso, nós temos que multiplicar o valor da potência vezes o intervalo de tempo que ele fica utilizado, que vai ser medido em horas. E a gente sabe quanto de energia elétrica que a gente está gastando com aquele aparelho. O valor encontrado, ele representa a quantidade de energia elétrica que vai ser medida em watts por hora. Então, é um W de watts e o H de hora. Como que a gente encontra essa quantidade de energia? Consumo de energia é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Então, a gente multiplica, né, a potência daquele aparelho, então, do chuveiro, da televisão, né, do computador, vezes o tempo que ele fica ligado. É muito importante a gente ter em mente, né, de que quanto maior é a potência, mais energia aquele aparelho consome. Exemplos, né, de aparelhos que consomem muita energia elétrica: o chuveiro, o ferro de passar roupa, o forno elétrico. Todos esses aparelhos, eles têm uma potência que é muito alta. Então, é lógico, né, que eu vou multiplicar aqui. Quanto mais tempo eles ficarem ligados, mais energia elétrica eles vão consumir. Diferente, por exemplo, de uma lâmpada de LED, que a potência é muito baixa. Então, o consumo de energia elétrica ao longo do tempo também é muito baixo. Ela pode ficar ligada o dia inteiro, né? Como a potência é muito baixa, o consumo de energia elétrica ele é menor. Chuveiros, ficar ligado 10 minutinhos, o consumo já é alto. Por quê? Porque a potência é muito alta. O consumo de energia elétrica ele também pode ser medido em quilowatts por hora, né? Como eu expliquei, né, o quilowatt equivale a 1000 watts. Então, 1 quilowatt é referente a 1000 watts por hora. Os eletrodomésticos que são expostos nas lojas hoje em dia, eles vêm com uma etiqueta que informa para a gente o consumo elétrico desse aparelho. Então, procurem um aparelho elétrico na casa de vocês. Ventilador é muito bom da gente ver isso, ar-condicionado. E reparem esses valores, né? Então, ele tem aqui, né,
Modelo e a tensão. Qual é a tensão? Vamos procurar aqui, né? Ele consome, olha, consumo de energia, quilowatts-hora por mês, 56 quilowatts-hora por mês, né? Então, você encontra essas informações nele, né? Então, dê uma olhadinha. O A significa que ele é muito eficiente, né? Então, ele consegue transformar uma grande quantidade de energia em movimento e gasta menos energia elétrica, né? Obviamente. O E é o menos eficiente, ou seja, ele gasta muita energia para pouco trabalho. Então, quanto mais perto do A, melhor, né? Mais energia elétrica a gente vai economizar. O objetivo dessa etiqueta, que é muito importante, é orientar o consumidor na hora da compra. De acordo com a categoria A, B, C, D, E, é possível a gente comparar essa eficiência energética dos produtos e checar qual utiliza de forma mais eficiente, ou seja, qual que permite a gente economizar mais energia elétrica na nossa casa. Então, isso é muito importante. Então, a gente deve sempre optar por um aparelho que seja classificado como A, né? Ele pode representar uma economia de até 15% no gasto de energia elétrica quando a gente compara com outro aparelho que é do tipo E. Né? Então, aqui a gente não está economizando só energia, lembrando, a gente está economizando dinheiro também, né? Porque a gente paga por essa energia elétrica que é utilizada. Vamos fazer um exemplo para a gente entender isso? Quanto de energia elétrica o chuveiro converterá em energia térmica, sabendo que a sua potência é 5.390 watts, se ele ficar ligado por 30 minutos? Vamos tirar os dados do problema primeiro. Qual é a potência do chuveiro? Falou aqui no exercício, 5.390. Qual é o tempo? 30 minutos. Mas a nossa continha aqui é potência vezes o tempo, mas não é em minutos, é em horas. 30 minutos é meia hora, não é? Meia hora, 0,5 hora. Então, fazendo a conta, né? A potência vezes o tempo, 5.390 vezes 0,5. 0,5 equivale a meia hora. Então, olha quanto de energia elétrica que vai ser utilizada. 2.695 watts por hora. Se eu quiser transformar em quilowatts, basta eu dividir isso por 1.000, né? Então, só caminho com a vírgula aqui e dá 2,695 quilowatts por hora. Nós chamamos, quando acontece, né, de a passagem das cargas elétricas através do material condutor transformar essa energia elétrica em energia térmica, nós falamos, além de ser um efeito térmico, nós falamos que é o fenômeno de efeito Joule, porque ele foi descoberto por um cientista cujo sobrenome era Joule. Né? Então, quando acontece um efeito térmico, chuveiro, grill, misteira, esse efeito térmico, especificamente, ele recebe o nome de efeito Joule. No chuveiro, isso é intencional. A gente quer que aconteça o efeito Joule, porque a gente quer que o calor aqueça a água. O que a gente faz para isso? A gente dificulta a passagem da corrente elétrica. Como que a gente dificulta? A gente aumenta a resistência. Né? Então, dentro do chuveiro, né, tem um resistor, que nada mais é do que a resistência desse chuveiro. Então, ela vai ser toda enroladinha, toda misturadinha, para que dificulte a passagem da corrente elétrica. Né? E, consequentemente, essa dificuldade da passagem de corrente elétrica faz com que seja produzido calor, é o que a gente quer, né? Então, esse efeito Joule, que é causado por causa dos resistores ou por causa da resistência dentro do chuveiro, ela é proposital, assim como ela também vai ser proposital dentro do ferro elétrico e dos forninhos elétricos. Já as lâmpadas incandescentes, que são essas daqui, elas também acontecem um fenômeno bem parecido, né? Então, essa é aquela mais antiga. Ela tem um fio aqui dentro, um metal, tungstênio. Quando a eletricidade ela passa por esse filamento de tungstênio, ela produz calor e luz. Né? Então, hoje, elas são menos comercializadas, apesar de ainda existirem, né? Porque boa parte da energia elétrica não é luz, é calor. Na lâmpada não é o que a gente quer. Na lâmpada a gente quer só luz, né? Então, parte da energia vai ser perdida, vamos assim dizer, sendo transformada em calor. Isso é a lâmpada incandescente. Então, ela tem um maior gasto energético por causa do efeito Joule. Já as lâmpadas fluorescentes, elas vão emitir luz pela passagem da corrente elétrica através de um gás,
que está aqui dentro. Então, ela não tem esse filamento, ela tem um gás. Né? Então, a durabilidade e a eficiência energética delas é muito melhor. Elas são muito mais econômicas, porque toda a energia está sendo transformada em luz, que é o que nós queremos. Então, a lâmpada fluorescente ela é mais econômica do que a lâmpada incandescente. Nós já falamos um pouquinho sobre o circuito elétrico, né? O circuito elétrico, ele é uma associação de vários elementos que vão ser percorridos por uma corrente elétrica. Para fazer um aparelho elétrico funcionar, é necessário que ele receba energia de alguma fonte elétrica. Para isso, nós temos um fio condutor, né? Então, aqui a gente tem um fio de cobre, e nós conectamos esse aparelho em uma tomada ou uma bateria. Nesse caso aqui, nós colocamos uma pilha, mas poderia perfeitamente ser uma tomada. E nós apertamos o botão do interruptor. Quando nós acionamos esse botão, nós completamos a ligação desses elementos, o que permite a passagem de corrente elétrica. Esses elementos, todos juntos, né? Então, fonte, fio, interruptor e aparelho, é o circuito elétrico, né? Então, todo circuito elétrico precisa de todos esses elementos, é muito importante. Exemplo, né? Então, ele tem que ter o aparelho, que é onde ocorrerá a transformação da eletricidade em alguma outra coisa, pode ser a lâmpada, a geladeira, todos os nossos aparelhos eletrodomésticos. Uma fonte, que é quem vai fornecer energia elétrica, né? Então, é aqui que está o DDP, né? A tensão elétrica, ela vai vir daqui, então a gente tem que saber a voltagem dela, 110, 220, 50, são os volts, né? Lembrando, ela tem uma quantidade de elétrons aqui, né? Que vai percorrer todo o fio condutor e vai vir para o lado positivo. Né? Então, ela pode ser a rede elétrica, pode ser uma bateria ou pode ser uma pilha. É a fonte de energia. E tem que ter os fios condutores, que são os fios de metal, que vão conectar os elementos desse circuito. Quando um circuito elétrico está aberto, né? Então, quando a gente aperta o interruptor, a gente interrompe a passagem de corrente elétrica. É o botão de liga e desliga. Né? Então, quando a gente aperta esse botão de liga e desliga, ele não permite a passagem da corrente elétrica. A gente abre essa chave do circuito elétrico. O aparelho ele passa a funcionar quando o circuito elétrico está fechado. Porque se está aberto, como que o elétrico vai atravessar aqui? Não tem como o elétron passar, né? Como se fosse uma ponte. Então, quando o aparelho está desligado, né, o que o botão de liga e desliga faz é abrir esse circuito. Quando ele está fechado, ele permite a passagem. Olha, eu fechei a ponte. Agora os elétrons podem passar aqui para o meu polo positivo. O elétron sempre sai do polo negativo e vem para o meu polo positivo. Aqui tem um exemplo bem legal, olha. Aberto, fechado. Aberto, fechado. Essa imagem, ela ilustra perfeitamente como que se dá essa passagem de corrente elétrica. Relembrando alguns conceitos, né? Então, aqui na minha fonte, eu tenho um DDP, uma diferença de potencial, ou seja, uma voltagem. Então, eu pressiono os elétrons a saírem daqui para ir para lá. Quando o circuito está aberto, não tem como ele sair. Ele vai para onde? Não tem lugar. Ele fica paradinho. Quando eu fecho o meu circuito, eles começam a circular e vem todo mundo correndo aqui para o meu lado, que é positivo. Né? E quando os elétrons estão passando, eu tenho a minha corrente elétrica. Né? E chega no meu aparelho, a energia elétrica vai ser transformada em alguma outra forma de energia, como, por exemplo, a luz, no caso das lâmpadas. Né? Então, circuito aberto, circuito fechado, que permite a passagem da corrente elétrica para o outro polo da minha pilha ou até mesmo da tomada. Os circuitos eles podem ser classificados como circuitos em série ou circuitos em paralelo. No circuito em série, é quando dois aparelhos são ligados assim, na sequência, dois aparelhos ou duas fontes. Eu vou mostrar como. E nos circuitos em paralelo, eles são dispostos dessa outra forma. Não, ao contrário. Esse daqui é em série e esse é em paralelo. Sequencialmente, um depois do outro, e aqui eles estão em paralelo. Em paralelo, todos eles recebem a mesma tensão elétrica. Olha que exemplo bacaninha, né, de como que é um circuito em paralelo. Eles estão dispostos de forma que ambos recebem a mesma tensão. Olha, um depois do outro. Né? Então, aqui, eu coloquei as duas fontes em paralelo. Essa tem 1,5, essa também tem 1,5, né? Então, isso vai ser somado, né? Então, 1,5 mais 1,5, 3 volts.
Quais são os cuidados que nós devemos ter com as instalações elétricas? As correntes elétricas, elas oferecem, obviamente, vários riscos para os seres vivos, né? Então, por isso, o uso desses equipamentos e o trabalho com essas instalações, eles têm que ser feito com todo o cuidado e respeitando todas as normas técnicas e as orientações, né? Então, quais são essas orientações? Então, cobrir tomadas com protetores especiais ou até mesmo uma fita isolante quando elas não estiverem sendo utilizadas, principalmente para quem tem bebê, né, em casa, porque eles podem colocar o dedo, né, ou eles podem colocar algum brinquedo, algum material aqui dentro, podem receber uma descarga elétrica, isso é muito grave. Não empinar pipas próximo à rede elétrica, porque também pode causar uma descarga elétrica. Não ligar diversos aparelhos na mesma tomada, isso pode causar um curto-circuito. Desligar a chave geral quando precisar trocar uma lâmpada que seja, né? Quando for mexer no aparelho que está ligado diretamente na tomada, desliga a chave geral. E, obviamente, não mexer na parte interna das tomadas em caso de manutenção, né? Quem tem que fazer isso é o eletricista, que vai vir com o equipamento, vai conseguir medir tudo adequadamente. E é isso, qualquer dúvida que tiverem, me enviem.